Arnaldo Jabor deixou suas primeiras marcas na cultura brasileira como documentarista. Seus 2 primeiros filmes, o média-metragem O Circo, de 1966, e o longa A Opinião Pública, de 67, foram marcos inaugurais da modernização do documentário brasileiro a partir da renovação estética e de equipamentos propiciada pela Escola do Cinema Direto. Na ressaca do golpe militar de 64, na segunda fase urbana do cinema novo, Jabor leva às telas imagens, sons, cenários e personagens nunca ali vistos daquela maneira. O circo retrata o ocaso de um símbolo da cultura popular diante da ascendente indústria cultural. Já a Opinião Pública é uma pioneira radiografia não ficcional da classe média urbana carioca, que continuaria ecoando pelo cinema que o sucedeu, tanto dele próprio, como em Toda Nudez Será Castigada e Tudo Bem, quanto de outros, como Edifício Master, de Eduardo Coutinho. Jabor, contudo, jamais voltou às suas origens documentais. Pior, do documentário brasileiro. Jabor, bem-vindo aos Cineastas do Real. Muito obrigado pelo convite. Eu não sei nem se mereço, mas graças a Deus estou aqui. Como você veio parar no cinema, do qual você se afastou depois de 20 anos? A culpa é do Cacá Diegues. Que era teu colega de colégio, era meu colega de colégio, mas não foi em colégio. Ele foi meu colega de colégio. Depois a gente foi para a Uni, já com 18, 19, 20 anos, 20, 21 anos. Né? E começou a surgir esse negócio de cinema, porque não tinha. Os filmes eram feitos em estúdio, etc. Na medida em que as câmeras ficaram leves, que inventaram gravador para som direto, como o grande Nagra, que até hoje é o melhor de todos, né? Aí começou a se fazer cinema. Eu não ia fazer cinema, eu queria escrever poesia e teatro, etc. Você chegou a escrever teatro para o CPC da Uni, não é isso? Cheguei a montar uma peça no colégio, depois uma peça na PUC, em suma. Uhum. E aí eu estava falando, não, eu vou fazer teatro, não sei o quê. A gente era do CPC, da Uni, Centro Popular de Cultura, para quem não souber, que era uma coisa que tinha dentro da Uni, da União Nacional dos Estudantes, que era para fazer teatro para o Brasil inteiro com uma finalidade puramente ideológica mesmo, de conscientização das pessoas, porque havia essa ideia de querer conscientizar as pessoas. Mas um dia eu estava conversando com o Cacá, ele falou assim, eu vou fazer teatro. Eu falei, mas por que você não faz cinema, porra? Porque ele já estava fazendo aquele 5 vezes Favela. 5 vezes Favela. Né? O episódio dele, etc. E aí eu falei, boa ideia. Olha que loucura, como a vida da gente muda assim, né? Agora, você fez um curso. Você participou de um curso no Rio de Janeiro, dado pelo Arne Suksdorf, cineasta sueco. Exatamente. O que você lembra desse curso? Sei tudo. Eu era o tradutor dele. Sei. Porque ninguém falava inglês, eu falava, como eu tinha morado nos Estados Unidos, eu traduzia as aulas dele. E ao mesmo tempo... Durante o período inteiro você foi o tradutor das aulas dele? Ao mesmo tempo era aluno. As duas coisas? Era aluno. E tinha o Eduardo Escorel, tinha quem, meu Deus? Acho que o Vladimir Carvalho foi, não me lembro. Acho que o Vladimir... Tinha uma porção de outras pessoas que estou esquecendo agora. Acho que o Fontoura foi. Fontoura, não me lembro os outros. Eu me lembro do Joaquim Pedro lá assistindo. Acho que o Herzog, já era outra idade. Vladimir Herzog, acho que foi. Vladimir foi. Exato. E esse curso, do que você lembra do curso? O que ficou para você do curso? O Arne Suksdorf, é bom que as pessoas saibam, era um cineasta sueco, né, que era especializado em fazer documentários. Principalmente documentários sobre animais, sobre bichos. Ele ganhou um prêmio em Cannes com um filme que eu me lembro agora também o nome, Grande não sei o quê, né? Que era sobre bichos. E ele era um grande diretor disso, tá entendendo? E ele veio nos dar um curso disso. O Itamaraty, a Unesco ajudaram com equipamento. Eu me lembro que o dia que chegou a primeira mesa de montagem, Steenbeck, que era um deslumbramento. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é isso. Mas aí ele nos deu umas aulas durante um tempo, não me lembro mais quanto, e as aulas dele eram muito técnicas, entendeu? Ele não era um cineasta, digamos assim, intelectual, culto. Ele não era uma pessoa que um entendido muito grande na linguagem do cinema de ficção, mas foi muito útil para a gente pelo contato com a técnica, com equipamento, com tudo isso que veio junto com ele. E foi bacana, mas foi um aprendizado mais técnico do que propriamente artístico. Se eu não me engano, foi desse aprendizado técnico
que você saiu sabendo operar um Nagra e você... Eu nunca soube. Eu sei, uma vez eu fiz um filme com o Leon Rissman, que eu fui fazer o som, mas eu não sabia fazer nada. Mas você fez o som, um dos primeiros sons de péssimo. Que é a maioria absoluta. É, a maioria absoluta. E depois você fez também pro Saraceni, não fez? Pro Intolerância. Pro Saraceni. E aí o filme também... Integração racial, não é isso? É, integração racial. Agora, você está subestimando o que você fez, mas são pioneiras experiências com o Nagra no Brasil. O Nagra também, quando surgiu, parecia que era descida de Jesus, porque era maravilhoso. A gente passou a filmar, então, eles são direto. Né? Porque era um gravador que você podia levar e sincronizar então não o som. tinha aquela parafernália de estúdio. Foi uma experiência parecida com o neorrealismo, que também foi filmar nas ruas, etc. A gente também teve um acesso muito maior à realidade. E agora, você lembra como que você foi? Você já conhecia o Leon e já conhecia o Saraceni? Eu já tinha sido assistente deles, tinha sido também assistente do Mário Carneiro, num filme que ele tinha feito sobre a nave de São Bento. Primeira coisa que eu fiz em cinema. Foi isso? Mas tudo isso durou 2 anos, no máximo. Aí, quando o Cacá falou esse troço, eu falei, boa ideia. Vou fazer cinema. Vou fazer cinema. A vida é assim. Agora, parece que a primeira coisa que você pensou em dirigir foi abortada pelo golpe de 64. Você iria fazer um documentário no Nordeste. Sobre quem? Vamos ver se você sabe. João Cabral do Melo Neto. Mas que coisa, quando é que ele aprendeu isso, rapaz? Não é isso? Agora, me conta um pouco, porque isso filme, apontamento. Que filme você ia fazer? Eu ia fazer um filme que me interessava muito, que era uma descida desde do nascente do Capiberibe até Recife. Então seria um pouco em cima do poema dele, O Rio. E o Cão Sem Plumas, etc. Então era um filme que me interessava muito, não só pela espantosa qualidade poética desse homem, que para mim é o maior poeta brasileiro, de 10-0, e ao mesmo tempo era uma coisa meio ideológica também, para mostrar a desgraça, até os catadores de caranguejo, desde dos caçacos de engenho, né, até o... Então tinha essa coisa. Mas aí meu pai era da aeronáutica, meu pai era coronel da aeronáutica. E uma das malandragens que eu tinha conseguido um dinheiro, não sei o que, do Itamaraty, né, é que papai ia providenciar a ida de avião da equipe, que eram 3 pessoas ou 4. E aí meu pai ia mandar a gente de avião. Até que lá pro dia 28 de março, a gente ia. Papai falou assim, meu filho, é melhor você esperar um pouco. Ele já sabia que ia ter um golpe de 64. Tá entendendo? Sim. Fica por aí, não sei o quê. Espera um pouco mais, da semana que vem. Aí veio o golpe de 64. É claro que eu nem fui. O Coutinho, que estava filmando lá o Cabra Marcado para Morrer, foi tratado como se fosse um bando de guerrilheiros com câmeras, não sei o quê. Qual foi o impacto em você, jovem, politizado, querendo fazer a revolução do golpe de 64? Primeiro, te surpreendeu, apesar do teu papai falar para ficar? Surpreendeu. A gente... e o terrível foi que a gente estava com 22, 23 anos, que você está começando a vida, vem um... Pá! Foi uma sensação terrível. Terrível. Você tinha a impressão que aquilo era transitório? Que a volta da democracia seria rápida? Não sei, não sabia. Não sabia o que ia dar aquilo. Sim. Só sabia que a gente não ia ter mais a liberdade, não podia fazer o filme que ia fazer. Então eu pensei... E aí? Aí eu pensei em fazer um filme que pudesse ser filmado, e não pudesse problema com a censura, sobre a cultura popular. Começou como cultura popular, antes de chegar no circo. Aí o Cacá entra de novo. Vamos fazer um filme sobre as diversões populares, como é que é? Uma coisa meio ideológica também, sério. Mas era meio geral, assim, né? Cultura popular, uma coisa assim. Aí eu falei, porque tem teatro, do sítio, circo. Eu falei, Cacá, por que você não faz sobre circo? Só sobre o circo. Cacá é meu mentor intelectual dessa época. Aí eu falei, legal, boa ideia. Então aí eu fui e fiz o circo, com fotografia do Beato, o Fontoura, outras pessoas, etc. Que é um filme que eu gosto muito desse filme. É um filme feito em 65, pô. Né? E foi legal, a gente ficou um mês atrás de um circo do subúrbio, que foi para São Cristóvão, Vila Valqueire, não sei o quê, e a gente foi filmando esse circo. As pessoas do circo, etc. E foi um filme que fez muito sucesso quando foi feito. Né? Quando foi lançado? Não foi lançado, ele passava, sei lá, passava. O que foi lançado foi a opinião pública, foi lançado em 6 cinemas no Rio de Janeiro. Olha como os tempos mudaram. Bom, e aí o circo foi muito bem recebido.
Tanto que, inclusive, tinha os prêmios do Estado do Rio, do Estado da Guanabara, na época, em que o Carlos Lacerda era o governador do Estado de Guanabara, e o filme foi premiado. Eu me lembro que era Deus e Árvore na Terra do Sol, não sei o quê, e o circo ganhou um prêmio alto, talvez o mais, porque o Lacerda adorou a porra do filme. Isso me valeu muita amolação, porque os outros falaram, esse filme, circo, romântico, e o Deus e o Diabo, que é uma obra-prima, ganhou menos do que o circo, que eu achei uma injustiça, mas tudo bem, botei a grana no bolso e fui embora, tinha dinheiro. Agora, o circo, na verdade, é um documentário direto, com muita melancolia, de certa maneira. É lógico. É um filme que termina, para mim, uma das melhores sequências que eu já filmei. Eu me lembrei daquele caso do circo que tinha pegado fogo no Rio de Janeiro. Que morreram 300 pessoas em Niterói. E aí me falaram, tem um cara que enlouqueceu porque os 2 filhos dele morreram queimados. E ele ficou louco e no lugar do picadeiro, ele fez ali uma espécie de uma ilha, ele era caminhoneiro, ele botou o caminhão dele e virou uma espécie de igreja. Ele passou a se chamar um cara que até hoje é falado do Gentileza, que no Rio de Janeiro ele pintava coisas na rua, entrava no ônibus, fazia comícios. E ele termina dizendo um poema. Eu falei, fala sobre o circo e o fim do mundo. Ele falou assim, o mundo está acabado, porque o mundo é redondo e o circo é arredondado. Uma coisa que ele ligou o mundo com o circo. É lindo esse final. Tem sequências, acho que pela primeira vez, filmados coloridos em documentário no Brasil, pelas ruas do Rio de Janeiro. O primeiro colorido, hein? O primeiro documentário colorido, eu acho colorido que é. Nessa eu época. acho que é. Entendeu? E a fotografia do Afonso Beato, que é um grande fotógrafo e que hoje filma no exterior o tempo todo. E aí é isso. A opinião pública, porque o artigo é importante. A opinião pública. Aí eu fiz Como o circo. surge a ideia? Sim. Você fez o circo, me E conta. o filme foi um pouco criticado, eu me lembro, o Glauber, outras pessoas, porque, ele, como eu te falei, tinha aquela coisa meio romântica, poética, eu queria a ideologia, o cacete. E o filme era indiretamente. Aí eu me senti, inclusive, um pouco discriminado. Eu falei, agora eu vou mostrar para esses putos. Pode dizer essa palavra. Pode usar. Desculpe. Então é o seguinte, como é que faz um filme de esquerda mesmo? Eu me lembrei o seguinte, eu me irritava muito aquela terminologia de esquerda, proletariado, burguesia, classe média e imperialismo. Eu falava, porra, o mundo é mais complexo, cacete. Todo mundo fala de burguesia e proletariado, mas ninguém fala da classe média. Quem fez o golpe em 64, marchou pela família, sabe? Aí eu me lembro daquela frase do Marx, a classe média é a contradição encarnada, como ele dizia, né? Está na pessoa mesmo. Aí eu fui fazer a opinião pública que eu, influenciado talvez, bem inconscientemente, pelo Chronique d'un été e pelo aquele outro filme do Jean Rouch também. Le Jolimet? Não. Do Chris Marquette? Le Jolimet? Le Jolimet. Le Jolimet, é do Chris Marquette. É, do Chris Marquette. Mas o outro é do Morin e do Jean Rouch. Jean Rouch. Você tinha visto esses dois filmes antes de fazer a opinião? Tinha visto. Tinha assistido os dois. Acho que tinha. Pelo menos um deles eu tinha visto. Sim. Aí eu falei, vou fazer um filme sobre a classe média. E aí eu saí. É um documentário que não é aleatório, qualquer coisa. Eu planejei uma espécie de um roteiro. Claro. Que era meio pecado você saber o que se ia filmar. Mas eu não é que eu não sabia, eu sabia antes, não, mas eu estabeleci determinadas coisas no documentário. Eu quero mostrar os jovens, quero mostrar as pessoas que moram num edifício. É um filme, inclusive, que, de certa forma remota, acho que influenciou um pouco o edifício Master do Coutinho. Eu me lembro que eu fui na casa de uma família, não sei como é que deixava, com a câmera armada, o DIB, entendeu? E a gente filmou com uma câmera grande, porque não tinha ainda. Essa não era, porque som direto tinha que ter o blimp. Então, não dava para levar na mão. Então, ela é enclausurada num troço. A gente ficava assim um dia na casa das pessoas, filmando o cotidiano, telefonema, as pessoas falando. Tem uma cena no filme, aliás, outro dia eu tive essa experiência alarmante, que tem uma cena, inclusive, mais famosa do filme, que tem um cara falando sobre dando conselho a um filho, e atrás o neto dele sacaneando, um menininho de 5 anos. E ficou engraçadíssimo. Tudo que ele falava, o garoto imitava.
Muito bem, eu estava na rua outro dia em Copacabana, estava andando na rua, veio um senhor careca e falou assim, eu estou na opinião pública. Eu falei, como? Eu sou aquele menininho. O cara já estava com 40 anos. Claro. Tá entendendo? Eu levei um susto, eu senti o tempo aí. Uma diferença básica, talvez formalmente a mais importante, entre o circo e opinião pública é o fato de você, no circo, exceto na abertura, que tem uma pequena narração off, até pontuando a história do circo e essa questão da cultura popular na discussão cultural. No mais, o filme anda sozinho. Você não tem narração, não usa uma narração em off no circo. E ao contrário disso, na opinião pública, você tem um narrador que interfere o tempo inteiro, comenta o tempo inteiro. As principais partes. Eu não diria o tempo inteiro, mas deve ter umas... Em um filme de 70 minutos, deve ter uns... Eu não contei, mas 15 momentos. Eu me arrependo desse narrador. Você se arrepende desse narrador? Inclusive, o João Moreira Salles me escreveu outro dia, um tempo atrás, uma análise do filme que ele não tinha visto, viu e adorou, mandou um texto. Ele falou, a única coisa que eu não gosto é o do narrador. Se pudesse, você devia cortar o narrador. Mas e aí, por que você pôs o ele narrador? não entendeu. Não, isso na época era inteligível na época. O narrador era um cara meio ridículo, chamado Fernando, ridículo não, mas ele tinha uma voz, e o apelido dele era Catedral Submersa. Então, de certa forma, a voz dele era uma paródia, era uma paródia de narração. Isso se perdeu, ficou apenas a parte. Havia uma intenção paródica. Tinha uma intenção paródica. Na solenidade daquela narração. Quem vai entender uma porcaria dessa hoje? Porque naquele momento você... Tinha um sentido. A narração inicial também do Opinião Pública chama atenção, está escrito, você tem uma tela preta e você tem um narrador dizendo algo na linha, tudo que vocês vão ver é absolutamente verdadeiro. São nossos vizinhos, somos nós da classe média. Era necessário, para o público de cinema daquela época, você afirmar assim a verdade, quer dizer, de um documentário? Do que era aquilo, né? Porque aquilo é um primeiro filme, eu acho que foi o primeiro filme de longa-metragem Cinema Verdade no Brasil. Sim. Antes tinha tido Maioria Absoluta, que eu acho uma obra-prima, o Integração Racial, o Circo, mas é curta, né? É média-metragem. Agora, esse longa-metragem aí foi muito bem. Aí o filme foi para a Itália, para o Festival de Pesaro, que era um festival importante na época, e ganhou o primeiro prêmio. E o público italiano entendia... Entenderam e adoraram. Aquela classe média carioca. Prêmio, eu fiquei numa felicidade infinita. Foi o Pasolini e a Cláudia Cardinali. Eu fiquei quase enlouqueci. E tem uma coisa que tem em comum com o circo, que é essa crítica à nascente indústria cultural brasileira, em que a opinião pública está representada, sobretudo, por aquela sequência em que você apresenta o Gerry Adriani, e ele vai ao Chacrinha e encontra com o Vanderlei Cardoso. O rock, a televisão e o rock parecem como... Coisas de reacionárias. Reacionárias e alienantes, tanto quanto a religião. Quer dizer, o ópio da juventude era o rock, das massas era um pouco a televisão e a religião, né? A religião continua achando que havia uma crítica ao lado, vamos dizer assim, careta da religião, né, da cooptação religiosa. É impressionante, porque também... Agora, o rock eu não gostava na época. Você não gostava por isso? Eu sempre fui implicante com rock. Eu gostava de jazz, o cacete, mas achava rock um troço meio vagabundo, não sei o quê. Vagabundo ou de direita? Não, de direita não. Achava uma coisa menor. E até que tem muita coisa menor no rock, mas com o tempo eu fui vendo que tem coisas fantásticas, a importância do rock, etc. E aí é isso, né? O Vladimir Carvalho, que depois ia se tornar um dos grandes documentaristas do Brasil, foi teu assistente no filme, não é isso? O que ele fazia? Ele te acompanhou? Ninguém fazia nada, não me lembro. Cada um fazia uma coisa, todo mundo fazia tudo ao mesmo tempo. Ele ajudava, eu ajudava, todo mundo fazia a mesma coisa. Não tinha assim, você é o assistente, você não sei o quê. Só o fotógrafo, que era o Dib, que era um gênio. É uma steadicam natural. Ele fazia coisa que tem uma cena no filme que ele sobe uma escada por cima do muro e sai do outro lado. É impressionante. O filme foi lançado, você estava nos contando, foi lançado em 6 cinemas no Rio de Janeiro. Plaza, Carioca, América, cinemas assim, porque havia esse espaço. Por que você não continuou nessa vereda? Por que você não foi fazer... Não sei, porque eu não sou propriamente um documentarista, né? Os próprios dois filmes de documentários, eles têm um lado meio ficcional quase, assim,
Eles não são... Não tem aquela dureza do documentário que em geral tem, uma coisa mais sólida, mais seca. Em geral tinha. Não tinha, não sei. Tinha. A partir daquele momento, deixa de ter, e você, no Brasil, é um dos pioneiros nisso. Mas... Esse cinema com mais... O documentário ganhou mais molejo, para usar uma expressão, claro. a partir daquela época. Você não pensou em continuar, quer dizer, já que eu fiz Opinião Pública e foi um sucesso, vou fazer mais um? Eu queria fazer ficção. Aí eu fiz o Pindorama, que foi um filme que custou $1 milhão. Imagina um negócio desse. Fui filmar em Itaparica, na Bahia, e eu não sabia filmar direito filme de ficção. Eu me lembro que foi um dos maiores terrores da minha vida. Quando estava preparando a produção, que a gente ia começar a filmar, e eu saquei que eu não sabia filmar direito aquela porcaria. Eu fiquei apavorado, eu não podia voltar atrás. Tinha que filmar. Aí eu fiz um filme que tem assim, 500 negros, papel de quilombo, índios, e o cacete, uma opção de personagens, 12 personagens. Eu em pânico, mas fui filmando. Então o filme tem... Aí eu fui aprendendo durante a filmagem, quase. E aí o filme tem algumas cenas que eu considero muito boas. Pensando nos seus filmes posteriores, 2 deles, um que você faz logo depois, que Toda Nudez Será Castigada. Depois do Pindorama eu fiz Toda Nudez Será Castigada. E pouco tempo depois você vai fazer um outro, vai fazer o Casamento e faz o Tudo Bem, que é um filme sobre a classe média do Rio de Janeiro também. Hoje, quando a gente vê Tudo Bem, que é um dos seus filmes... Talvez o melhor filme que eu fiz na minha vida. É o filme que eu mais gosto de ficção. A única sensação que eu tenho dos meus filmes é que esse está na cultura brasileira. Esse está na cultura brasileira. Eu acho. Você acha Modéstia à parte. E você vê relações entre isso e a experiência de rodar a opinião pública? A pesquisa que você fez de classe média... A temática é muito autobiográfica, a temática de classe média. Eu sou um cara de origem de classe média. Então, é uma coisa que eu conhecia. A minha família, o Tudo Bem é muito em cima da minha família. Tanto que Letreiros são filmes amadores de meu pai. Eu apareço com 4 anos, que inclusive é do cacete, que na hora que eu subo numa janelinha assim, pequenininho, 4 anos, já apareceu um filme de Arnaldo Jabor, que era eu mesmo. Bom, mas aí... Não tinha relação direta. Eu queria filmar as coisas que eu vivia. Nesse sentido, eu acho que o Tudo Bem, que eu realmente acho o melhor filme que eu fiz na minha vida, acho que um filme... Inclusive, o Glauber escreveu um artigo que até hoje eu tenho guardado. Sensacional, graças a Deus. Mas o Tudo Bem é um pouco isso, só que ele vai mais além do que a classe média. Aí sim, é um filme que finge ser um filme típico, ideológico, de esquerda. Ao mesmo tempo, ele é e ao mesmo tempo é uma paródia disso. Quer dizer, vou reunir as contradições brasileiras num apartamento só. Voltando ao documentário, qual foi o maior documentário que você já viu? Na minha vida? Eu não sei, meu Deus. Ou qual que é o maior documentário da história para você? Eu acho que Chris Marquet é um tremendo documentarista. O Jean Rouch também. Moana é uma obra-prima. Moi, un noir, um preto. Eu, um preto. Isso. E Jolimé eu gosto muito também, né, do Chris. Um grande documentário assim, extraordinário. E brasileiro? Qual é o maior documentário brasileiro? Não sei. Tem gente que diz que é opinião pública. Mas eu não sei também. É brincadeira. Estou blowing my own horn. O Coutinho, porque o Cabra Marcado morreu, é uma obra-prima, por exemplo. Você falou sobre documentário, é uma obra-prima. Maioria Absoluta é uma obra-prima do Leon Hirschman, no qual eu trabalhei. São filmes muito bons. E outros. Cabra Marcado morrer talvez seja o maior documentário brasileiro. Você nunca mais pensou em fazer um documentário? Não. Eu pensei uma vez em fazer uma opinião pública, hoje em dia, de novo, uma espécie de opinião pública 2. É que eu gosto de fazer ficção mesmo, é melhor. Jabor, muito obrigado pela entrevista. Acabou? O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.